Olá, tudo bem? Aqui é o Cleto Faria e você está aqui no meu canal, onde a gente fala sobre marketing digital, empreendedorismo, equilíbrio de vida e bem-estar. Pessoal, hoje a gente vai abordar um tópico que é o seguinte: eu vejo às vezes uma dificuldade, e às vezes é uma dificuldade minha, já foi bem maior anteriormente. Quando você está começando a produzir conteúdo, que é o que muitas pessoas querem para divulgar a sua mensagem, a sua marca, o seu produto, o seu serviço, as pessoas ficam muito em dúvida no que elas vão postar, como elas vão postar, que tipo de conteúdo postar, em que lugar postar esse conteúdo dentro da internet, dentro das plataformas, dentro das mídias sociais. E isso é comum, isso não é um problema, é muito comum você ter essa dúvida, porque no início você não tem às vezes muita ideia do que as pessoas querem, certo? Então, é uma dúvida muito comum para muita gente. E a gente tem alguns pontos que são importantes analisar para que você possa começar a ter mais tranquilidade, mais segurança na hora de preparar esse conteúdo. Porque isso acaba sendo uma dor muito frequente. A dúvida, aquela insegurança. Será que se eu colocar esse tipo de post com esse assunto vai engajar? As pessoas vão gostar? Vão ver mais do meu conteúdo? Vão ficar ali na minha postagem, ou no meu vídeo, ou no meu texto, e vão fazer algum comentário? Então, essa é uma situação que acontece bastante. Mas ela faz parte do processo, tá? Então, não fique preocupado. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para que essa dúvida comece a se dissipar. Então, vamos analisar aqui 5 pontos para que você tenha mais clareza, mais tranquilidade para saber que tipo de conteúdo você pode postar na internet. Então vamos lá. Em primeiro lugar, você sabe o que o seu público quer na medida que você conhece ele, tá? É a mesma coisa. Você tem relacionamento com uma pessoa, por exemplo. Você conheceu uma pessoa na semana passada. O que acontece? Você não sabe muito sobre ela. Você é apresentado ou você conhece de uma maneira ali casual e você não conhece muito da pessoa. De repente você se identifica, você troca informações, você troca um contato e você continua encontrando, conversando, né, se relacionando com essa pessoa. O que vai acontecer? Na medida que o tempo passa e o relacionamento vai aumentando, você conhece mais da pessoa. Por quê? Porque ela te passa informações sobre ela e você passa informações de você para ela. Então, o que acontece? Vai havendo uma troca, vai havendo um conhecimento cada vez maior. Então, você começa a saber o bom conteúdo para o seu público, para a sua audiência, na medida que você se relaciona com ele e conhece. Mas evidentemente que isso não vai acontecer logo de cara. Vai ter que haver um processo. Aí é o que a gente falou num vídeo anterior que eu falei sobre persona, que é você construir uma persona que é um protótipo de um cliente ou de um prospecto ideal, e você pega informações, você vai trabalhando aquelas informações de vários modos e tentando entender como que é essa pessoa, e na medida que você vai se relacionando, você vai pegando informações mais precisas. Então, isso inicialmente não é tão fácil, tão claro, mas no processo e com o tempo isso vai ficando cada vez mais simples, porque você vai obtendo cada vez mais informações. Então, é preciso conhecer, não tem jeito, não tem outro caminho. E isso é relacionamento, seja pessoal, seja pela internet, seja você
fazendo ações que você consiga você consiga informações das pessoas, não tem outro jeito. Quanto mais você conhece, mais fácil fica de você identificar o melhor tipo de conteúdo. Segundo, você tem que falar a língua do seu público, das pessoas que você está atingindo. O que acontece? A gente sabe que as pessoas são muito diferentes. Elas vivem em tribos diferentes. Elas têm realidades de vida diferentes. Não tem como você ter uma linguagem para todas as pessoas. Você não pode usar um conteúdo, por exemplo, para falar com jovens que gostam desse mundo geek, por exemplo, que são nerds. Você não tem como usar essa linguagem que você usa para esse jovem com um empresário, por exemplo, ou com uma pessoa mais madura, na faixa dos 40 anos. Não casa, não encaixa. Não é a realidade do outro, é uma realidade específica. Então, você tem que ir descobrindo qual é a linguagem do seu público, a língua que você tem que falar com ele. E achar o seu público. Às vezes, o seu público é X. Não adianta você querer atingir o público Y. O seu tom, a sua língua não vai ser compreendida. Então, é fundamental que você defina. Aí você vai ver, eu tenho a minha área de expertise, eu tenho o meu negócio, o meu serviço, o meu produto, e ele é voltado para público X. Então, por exemplo, uma expert tem um produto ou tem um serviço para gestantes, né? Ela vai falar a linguagem da gestante, daquela mulher que está passando por aquele período, que está vivendo aquela experiência. Não resolve ela falar uma outra linguagem para um outro tipo de público. Não vai encaixar, não vai ter liga. Então, isso é bastante importante também de você avaliar. Terceiro lugar, tenha empatia, se colocando no lugar do seu público. A gente tem sempre que lembrar que quando você vai produzir algo, qualquer tipo de postagem, seja ela em vídeo, em texto, posts menores e tudo mais, quando você está pensando no que você vai postar ou vai colocar, é importante você fazer esse exercício de entrar no lugar da pessoa que vai receber o seu conteúdo. Pode ser ali alguns minutos, um tempinho que você se concentra e tenta se colocar no lugar para ver como que você receberia o seu próprio conteúdo. Ele vai falar realmente com você? Ele vai te acrescentar alguma coisa? Ele vai te trazer algo novo realmente? Vai ser significativo? Então, você se colocando no lugar ali do seu público, da sua audiência, você consegue perceber se aquele conteúdo realmente faz diferença. Porque você tem que fazer esse exercício da empatia, tentar se colocar no lugar do outro, porque aí você fica mais atento para construir algo de maior valor, não apenas fazer algo por fazer, postar por postar. É a mesma coisa, você muitas vezes entra na internet e vê muita coisa, e muitas vezes você vê coisas que te tocam, coisas que você acha muito importante e interessante para o seu dia a dia. Outras vezes, não, aquilo não faz a menor diferença. Então, é um exercício simples, mas ele tem muito valor, porque você pode se colocar no lugar e ver se o que você está produzindo traria algum impacto em você, tá bom? Vamos lá, quarto ponto que você pode refletir e pensar. Crie um conteúdo certo para cada plataforma. A gente pode ter uma tentação grande de produzir um tipo de conteúdo, por exemplo, e colocar ele em todos os locais, todas as plataformas. Por exemplo, é complicado porque você pode ter aquela tentação de fazer o copia e cola, e colocando tudo em lugares diferentes.
E a gente esquece que cada plataforma tem formatos diferentes. Um blog tem um formato, o YouTube tem outro, o Instagram tem outro, o Facebook tem outro, o Pinterest tem outro, o SlideShare tem outro. Isso tudo são plataformas que você pode disponibilizar. Você pode fazer um podcast, colocar numa plataforma de áudio, por exemplo. Então, você tem que adaptar esse conteúdo. Por mais que você faça, por exemplo, um conteúdo que a gente chama de long form, que é um conteúdo mais longo, você tem que quebrar ele para colocar numa plataforma de consumo rápido, como por exemplo o Instagram. O Facebook já te permite algo maior, mas não é uma mídia em que as pessoas ficam ali muito tempo. Diferente de um blog, que se é um assunto que interessa muito a pessoa, ela pode ler um artigo tranquilamente de 2.000, 3.000, 4.000 palavras, que é um artigo considerado de um tamanho bom, né, até grande. E então, se você analisar, pensar na questão do vídeo, se você vai para o YouTube, você tem vídeo de 5 minutos, de 10 minutos, que é a grande maioria, né? O formato de 10 minutos é um formato bom para consumo, mas também você pode ter um filme, você pode ter um vídeo técnico de 1 hora, você pode assistir uma entrevista de 40 minutos, mas se é um conteúdo bom, as pessoas vão ficar ali. Então você vê que cada plataforma tem o seu formato e você tem que respeitar, você tem que adaptar, até que você faça o mesmo conteúdo e queira espalhar nas diversas plataformas, né, pegando um assunto só e colocando em locais diferentes, mas você tem que adaptar, né, você tem que adaptar ao formato de cada local, tá? Para que você não queira fazer, por exemplo, um vídeo de 30 minutos e colocar ele em todos os lugares que pode ter um vídeo, né? Ou fazer, por exemplo, um artigo para o blog, e é um artigo ali de 2.000 palavras, e você quer colocar ele ali no feed do Facebook. Então não cabe, não encaixa. Não encaixa porque às vezes a plataforma não comporta, ou porque a pessoa está num lugar para um determinado fim, né? Então alguém que vai para um blog quer estar ali no blog e consumir um conteúdo maior. Quem está no Facebook, por exemplo, não quer ficar ali horas lendo ou assistindo um vídeo. Ele quer ver algo ali rápido, porque é uma plataforma de entretenimento. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque senão você tem aquela tendência a fazer tudo o mais rápido possível, de uma maneira que você possa fazer logo o seu trabalho ali de produção e de publicação, tá bom? Só que aí não vai encaixar legal. E, por último, uma coisa muito importante, ser humano é o melhor caminho. O que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa humanizar a comunicação, porque a tecnologia está avançando cada vez mais, está tomando conta de tudo e vai aumentar isso, não vai parar. Isso é algo que vai ficar cada vez maior e mais profundo no nosso dia a dia. O problema é que a gente vai sendo robotizado, tudo vai ficando meio robotizado, a gente vai se maquinizando, e esse é o grande problema. Se você avaliar que eu estou falando com você pela câmera de um telefone celular, que passa o tempo todo do meu lado. Aqui do meu lado tem um notebook. Então olha isso é máquina, é robotização. Se você for ali na sala do meu apartamento, você vai ver uma televisão, aí tem um telefone fixo. Então você vai percebendo que a maquinização vai fazendo parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E existe o grande risco de, na nossa comunicação, a gente perder a humanidade. E a pessoa que está do outro lado, ela é um ser humano, ela quer um contato humano, ela quer ser entendida, compreendida, ela tem dificuldades, ela tem dores, ela tem sonhos, e ela quer
que alguém também a entenda, compreenda. E a comunicação robotizada, virtual, ela tira muito da humanidade. E essa vai ser uma luta muito grande no momento em que a tecnologia avançar ainda mais. Porque tem de ser uma comunicação muito igual, muito repetitiva. E vai tirando o lado humano das pessoas. Isso tem que ter um cuidado muito grande. A gente precisa cuidar. Mesmo no mundo virtual, mesmo no mundo online, nós precisamos criar mecanismos para que a gente se relacione com as pessoas da maneira mais humana possível, sabendo que do outro lado tem pessoas, tem gente de carne e osso que trabalha, que estuda, que tem família, que enfrenta lutas, dificuldades, problemas, que tem alegrias, que tem conquistas, que tem derrotas. E isso é fundamental, porque a gente, nesse afã de fazer, de produzir, de conquistar o espaço, de querer também vender algo, o que é parte da vida, é o trabalho, a gente precisa sobreviver, precisa pagar conta, precisa vender, seja produto, seja serviço, seja o que for. Mas a gente tem que cuidar, porque não dá para olhar e ver as pessoas apenas como compradores. Elas são seres humanos, são pessoas como nós. Nós todos temos as nossas necessidades e então é um risco muito grande a gente acabar esquecendo isso. Isso já acontece muito na sociedade. A gente vê o quanto as pessoas estão perdendo o hábito da socialização, o hábito do compartilhar, né, do trocar experiências reais pessoalmente. Muito da comunicação é virtual, ela é online, ela às vezes não é real, porque até porque no mundo virtual você pode esconder e mascarar o que realmente você é. O que é mais difícil quando há um cara a cara. As pessoas estão vendo você, estão vendo as suas ações, reações, e elas conseguem perceber com muito mais profundidade. Por trás de uma tela, tudo pode parecer bonito. É só você analisar algumas plataformas. Como sempre, tem fotos bonitas em lugares bonitos, de gente bonita, num padrão que, na maioria das vezes, nem é real. Mas aquelas pessoas ali são pessoas. E se você chegar mais perto delas, você vai ver que simplesmente é gente. Gente de carne e osso, com as suas lutas e dificuldades como todo mundo. Então, esses 5 pontos já te dá uma boa direção do que você vai produzir e postar, o que você vai colocar, tá? Por quê? Porque não há uma fórmula, não há uma fórmula mágica, não há uma maneira de dizer assim, faça isso, 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 exatamente dessa maneira, esse post, com esse formato, com esse texto, porque só você conhece o seu público, só você vai conhecê-lo se começar a analisar, a pesquisar, a conversar com ele. E aí, o que vai acontecer? É teste. Você tem que testar, você tem que acertar, errar, voltar a tentar, fazer uma ação, avaliar, melhorou, piorou, teve engajamento, não teve. Isso leva um tempo. Então, não tem outro jeito. Você tem que ir para o processo. Por mais que você faça um curso, por mais que você tenha orientação, e é importante, é muito bom, porque economiza o caminho, ninguém vai poder te dizer exatamente o que fazer. Você pode encontrar maneiras de fazer formas diferentes, formatos diferentes, incrementar os seus posts, ter direções de como escrever melhor, se postar melhor num vídeo, dicção, tudo isso ajuda. Mas o conteúdo em si vai depender muito do retorno que o seu público vai te dar e vai te mostrar, ok? Então reflete sobre isso, pensa e pega esses tópicos, faz algumas anotações daquilo que vier na sua cabeça, daquilo que você já conhece do seu público,
ou prepare perguntas, pesquisas, para que você possa avaliar melhor e conhecer melhor as pessoas que você está atingindo ou quer atingir, tá certo? Então é isso, pessoal. Dá uma curtida aí no vídeo, deixa aí o seu comentário, a sua dúvida, aquilo que você gostaria de conversar, de ouvir e tudo mais, para que a gente possa preparar sempre um conteúdo legal. E aí se inscreve também no canal, tá bom? Na descrição do vídeo tem lá as outras plataformas, contatos meus, e você pode chegar lá, tá bom? Abraço grande, nos vemos na próxima. Até lá!